Muitas pessoas se perguntam: propósito e chamado são a mesma coisa? Será que Deus tem um propósito para todos, mas nem todos têm um chamado? Ou será que todo chamado já é o propósito de Deus para alguém? Se você já teve essa dúvida, hoje você vai entender a diferença e saber exatamente o que Deus tem para você. Então já fica comigo até o final, porque essa palavra vai abrir seus olhos e transformar sua visão sobre o que Deus quer fazer na sua vida. E antes de continuar, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Entendendo a diferença entre propósito e chamado. Muitas pessoas confundem propósito e chamado, achando que são a mesma coisa. Mas a verdade é que, apesar de estarem conectados, propósito e chamado têm significados diferentes dentro do plano de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus é algo universal. Ele criou cada pessoa com um propósito maior, que não muda. Esse propósito pode ser visto claramente na Bíblia. Por exemplo, em Romanos 8:28, a palavra diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso significa que todos nós fomos criados para glorificar a Deus, viver uma vida que reflete o amor de Cristo e cumprir sua vontade na terra. Esse é o propósito geral de todo cristão. Mas dentro desse grande propósito, existe algo mais específico que Deus preparou para cada um de nós. E é aqui que entra o chamado. O chamado é individual e específico. Enquanto o propósito de Deus para todos os cristãos é o mesmo, o chamado pode variar de pessoa para pessoa. Deus chama cada um para cumprir um papel diferente dentro do seu plano. O chamado de Moisés foi diferente do de Josué. O chamado de Pedro foi diferente do de Paulo. Todos tinham o mesmo propósito, glorificar a Deus e expandir o reino, mas cada um tinha um chamado único. Em Efésios 2:10, a Bíblia diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso significa que Deus preparou um caminho único para cada um de nós. Talvez o seu chamado seja ser um pregador, um missionário, um professor da palavra, ou até mesmo alguém que evangeliza no seu ambiente de trabalho. O chamado pode mudar ao longo da vida, mas ele sempre estará alinhado com o propósito maior de Deus. Por isso, não se preocupe se você ainda não sabe exatamente qual é o seu chamado. O mais importante é buscar viver o propósito de Deus agora, e o chamado será revelado no tempo certo. À medida que você se aproxima do Senhor, Ele começa a mostrar os detalhes do que Ele quer que você faça. Se você já se perguntou, será que tenho um chamado específico? Saiba que sim, mas primeiro você precisa entender que o chamado não vem antes da obediência ao propósito. Antes de querer saber exatamente o que fazer, você precisa estar disposto a viver para Deus e fazer a vontade dele no seu dia a dia. Agora que você entendeu a diferença entre propósito e chamado, já sabe que Deus tem algo específico para a sua vida. Você não está aqui por acaso, e no tempo certo, Ele vai te revelar cada detalhe do que preparou para você. Mas eu quero te desafiar a dar um passo de fé agora. Comente aqui embaixo: eu quero viver o que Deus tem para mim. Declare isso com confiança, porque Deus honra aqueles que estão dispostos a cumprir a sua vontade. E não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa entender essa verdade. Muitas pessoas ainda vivem confusas sobre propósito e chamado, e você pode ser o canal que Deus vai usar para abrir os olhos delas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e já deixe o seu like para fortalecer essa mensagem e alcançar mais vidas. Que Deus te abençoe e te guie para viver tudo o que Ele tem para você.